Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Ei Líder, uma iniciativa da Log Life, que está fazendo aqui o nosso primeiro episódio. Eu sou o Lucas Pérez, sou fundador da Log Life e hoje trago aqui ninguém mais, ninguém menos que Kleber Miranda. Kleber, antes de mais nada, quem é Kleber Miranda, para o pessoal conhecer? Olá, bom dia, boa tarde para todos que estão assistindo. Eu sou o Kleber Miranda, nos conhecemos já há quanto tempo, né, Lucas? Verdade. Eu sou gerente de logística hoje do Grupo Fleury. Atuo no mercado de transporte de material biológico já há 26 anos. Tenho uma história aí para contar. E é um prazer estar aqui com vocês. Somos aí parceiros há muitos anos e espero poder contribuir com tudo que você precisar aí e todas as suas perguntas também. Maravilha. Kleber, como você atua numa empresa de capital aberto, que você não quiser responder, enfim, não puder falar, a gente é Tudo bem. só sinalizar. Eu queria primeiro começar, como é que foi sua vida estudantil, seu início de carreira ali? O que você cursou, como é que foi? Conta pra gente. Pois é, foi Sua uma origem. loucura, viu, Lucas? Bom, eu tive um sonho de infância, tive dois grandes sonhos de infância. Eu, quando muito pequeno, fiquei doente e tive que fazer muito acompanhamento médico, e ali eu decidi que eu queria ser médico, né? E uma criança muito humilde, uma situação muito humilde, era muito difícil, estudante de escola pública, mas eu sempre quis ser médico. Um pouco mais velho, eu tive um amigo de escola que conseguiu ser virar piloto de avião. Então, eu também comecei a acompanhá-lo e tive uma vontade muito grande também de ser piloto de avião. Duas coisas muito distintas, né? E eu brinco que eu não consegui ser nenhuma das duas, mas eu faço as duas Tô no coisas meio do mais óbvias, fiquei no caminho, meio do né? caminho. Bom, mas quando eu terminei o segundo grau, então, eu sempre fui muito aplicado nos estudos, consegui fazer um cursinho preparatório, fiz vestibular para medicina, passei na primeira etapa da federal, naquela época tinha duas etapas, Verdade. né? Sendo dessa época Sim, também. também. Então eu consegui passar na primeira etapa federal muito bem, inclusive. Na segunda etapa me preparei muito também, mas não consegui passar em medicina essa primeira vez. E tinha que fazer alguma coisa, não podia parar de estudar, né? O Uhum, vestibular antigamente era uma vez por ano. uhum. E diante disso, então, eu fui fazer um curso técnico. Falei assim, até o próximo vestibular, eu vou fazer um curso técnico, e fiz curso técnico de patologia clínica. Olha que legal. Então, eu me formei em patologia clínica, e só que nesta época eu já trabalhava também, como eu gostava de aviação, eu já trabalhava na VASP, extinta Uhum. VASP, Aqui em BH mesmo. aqui em BH. E a VASP, destino como são as coisas, né? A VASP, então, começou a transportar material biológico para o Hermes Pardini na época. Uhum. E a VASP me colocou, então, interno no Hermes Pardini em tempo integral. Nessa época eu ainda era estagiário, fiquei ali um certo tempo na VASP prestando serviços para o Hermes Pardini. Logo em seguida, fui para uma empresa especializada de transporte, unicamente transporte de material biológico. Uhum. Isso ainda em 1998, 99. E trabalhando sempre com transporte de material biológico nessa época. Como eu tinha essa vontade de fazer medicina, surgiu uma oportunidade de trabalho no Hermes Pardini naquela época. E Uhum. eu, então, saí da transportadora e fui para o Hermes Pardini, Mas para a área de logística ou para a para a área técnica. técnica? E ali eu comecei a fazer alguns exames, trabalhar na área pré-analítica, me formei em patologia clínica, e aí eu fiz estágio também de patologia clínica em alguns setores internos do Hermes Pardini na época. Uhum. E em um certo momento a gente foi instalar alguns equipamentos suíços na época, e eu falava um pouco de inglês, e me colocaram então para acompanhar a instalação desses equipamentos. E eu fiquei ali trabalhando nessa engenharia clínica, implantação Uhum. de alguns equipamentos técnicos. Mas em 2005 surgiu então a oportunidade do Hermes Pardini assumir novamente a logística que era terceirizada. Uhum. E neste momento eles pensaram em alguém que soubesse o que acontecia, como fazer, né? E nessa época, lembrando, em 2004, 2005, 99, 2000, então não existia quase nenhuma legislação específica para transporte de Verdade. material biológico. Então, em 2005, eu volto para a logística, agora sim como funcionário do Hermes Pardini. Uhum. E depois disso eu estudei administração, me formei em administração, me formei em comércio exterior, fiz uma especialização em comércio exterior.
Em 2012, eu fiz uma MBA em Engenharia Logística. Olha que legal. Onde que foi? Eu fiz no IBMEC. IBMEC. Que ótimo. Então, me formei também em Engenharia Logística. E nesse meio tempo ali, em 2005, mais ou menos, eu comecei a fazer os cursos da ANAC para transporte de material biológico aéreo, né? Então, acho que fui um dos primeiros também ali a fazer. Em 2004, 2005, já tinha essa certificação. Antes mesmo de voltar para a logística, já tinha feito a primeira turma, porque preparava-se ali alguns materiais para enviar, né, para transportar. Então, eu já tinha feito esse curso. E, desde então, eu sou agente de cargas perigosas também. Que legal. Então, a gente acumula ali alguma parte técnica, que me facilitou muita coisa também, saber a parte técnica, né, as classificações. Ainda mais pré-analítico ali, né? Saber validações das embalagens. Verdade. E sempre fui muito estudioso dessa área, né? Então, eu tenho orgulho de dizer também que muitas coisas, muitas inovações dessa área, fui eu que consegui, junto com a equipe, claro, a desenvolver. Então, as bags coloridas por temperatura foi algo que a gente desenvolveu em 2006, 2007. E hoje benchmark, né? Todo mundo usa. Então, assim, a gente tinha uma dor de amostras congeladas viajarem junto com as refrigeradas, porque vinha tudo num saquinho parecido, né? Verdade. Então, e tem que ser intuitivo, né? Para o motorista, para o motofretista entender para quem está fácil. embalando, né? Para todo o processo, a cor é muito intuitiva. Verdade. Nós desenvolvemos as geladeiras veiculares, que hoje muitas das empresas também utilizam no transporte de material biológico. Verdade. Desenvolvemos agora recentemente, a gente teve alguns voos fretados também, para transporte de material biológico. Foi também, na época, uma inovação, quando Congonhas fecha à noite, né? E nós estamos em Belo Horizonte. É verdade. É uma logística, querendo ou não, difícil, né, para BH, em comparação a quem está com o NTO em São Paulo. Né? Exatamente. Então, a gente perdia muito tempo com as amostras paradas. As amostras chegavam em Congonhas à noite, só embarcavam no dia seguinte pela manhã. Então, a gente implantou essa aeronave fretada. Aí ele saía de Congonhas, essa aeronave? Saía de Jundiaí. Ah, tá. Entendi. E na pandemia, nós fizemos um outro fretamento de avião, onde a gente conseguiu, onde os aeroportos fecharam, as companhias aéreas fecharam, né? Muitos tiveram dificuldade de realizar exames. A gente tinha um Aeropardini ali que fazia todo o Nordeste. Era uma loucura, era quase 24 horas voando. Lembrando minhas raízes da VASP, da Vaspex, que ele tinha 2, 3 Você cargueiros. chegou aí alguma vez? Não, né? Fui algumas vezes. Que legal. Mas era loucura. A gente saía de BH, parava no interior da Bahia, ia a Petrolina. Petrolina a gente ia até Fortaleza. Fortaleza, Natal. Natal, Recife. Recife, Aracaju. Aracaju, Salvador. Salvador, Confins. E aí a gente conseguia trazer todo o Nordeste muito rápido para Belo Horizonte, mesmo sem ter voos comerciais. E agora, recentemente, a gente foi mais uma vez inovador, realizando ali os nossos voos por drones. Muito legal. E ainda somos os únicos no mundo a ter rotas regulares para transporte de material biológico por drones. Que legal. Existem casos de voos esporádicos, né? Pega uma amostra, leva para tal ponto. Nós não, nós fazemos 2 ou 3 viagens todos os dias com aquelas mesmas rotas, os mesmos horários. Que legal. E é um desafio regulatório, né? Porque tem muita restrição regulatória, né, de drone. Exatamente. Acho que minha vida toda foi desafiada pelo regulatório, né? A gente trabalhou muito no início de 2005 sem nenhuma regulamentação, perdão. Em 2007 começou a ter algumas conversas, a gente sempre participou disso. 2014 aí sim veio a RDC 20. Todos os regulamentos ali nós estivemos bem próximos desses regulamentos, né? Legal. E drone é uma novidade para todo mundo, né? Para a Anvisa, para a ANAC, para a DSEA. Tá todo mundo aprendendo junto, né? Fazendo e aprendendo. Exatamente. Começamos devagarzinho, transportando caixas vazias. Depois começamos a transportar material biológico de risco mínimo. Transportava teste do pezinho, né? Cabelo. E hoje onde que são essas rotas? Pois é, a gente tinha uma rota em Salvador, ela parou agora recentemente, provavelmente ela volte agora no segundo semestre. Então, ela liga o sul da cidade de Salvador até, eu não me lembro o nome do bairro, próximo ao aeroporto, 1,5 km do aeroporto. Entendi. Vila Mares, eu acho, uma coisa assim. Temos uma rota de uma loja nossa em Vespasiano até o nosso NTO de Vespasiano.
e esperamos ainda este ano fazer um voo em São Paulo, Que legal. na cidade de São Paulo. Santa Catarina tinha algum ou não? A gente fez vários voos testes. Fizeram, né? Que eu lembro A gente disso. fez voo teste de Ilha Bela até o continente, onde tem uma balsa e demora muito para chegar na ilha e voltar, principalmente no verão. Entendi. Fizemos teste, nós temos um laboratório em Itajaí, então a gente atravessou de Navegantes para Itajaí, que é o rio Itajaí Sul, se não me engano. Entendi. Também uma balsa, um ferryboat ali bem demorado. Legal. Fizemos voos aqui em Belo Horizonte, ligando Vila da Serra ao Hospital Horizonte, Uhum. no Mangabeira, sobrevoando na Serra do Curral. A Legal. gente fez vários voos interessantes, mas hoje os voos regulares são o de Salvador e o de Vespasiano. E o que você acha hoje que é o principal desafio? Ele é regulatório ou é o equipamento por causa da capacidade de amostra? O equipamento, a gente teve um parceiro, né, que é dono da aeronave, e a gente fez então o P&D junto com eles, desenvolvemos as embalagens, né, tudo isso não foi tão difícil, porque tínhamos o apoio, né, dessa empresa. O regulatório ainda está sendo um grande desafio. Como eu comecei a falar, a gente voa com caixas vazias, depois com material biológico em isenção, pedimos autorizações, comprovamos a segurança, conseguimos agora voar com categoria B. Não poderíamos voar sobre residências ou ruas, atravessar ruas. Com o tempo, a gente foi conseguindo autorizações para isso. Entendi. Hoje, a gente consegue sobrevoar regiões com baixa densidade de pessoas. Entendi. Então, a gente pode sobrevoar uma casa, uma rua, sendo que ela tem uma baixa densidade de pessoas. Entendi. Legal. Muito massa. E o Pardini, ele tem essa característica, né? Eu acho que foi um pioneiro em oferecer logística gratuita, por exemplo, para os apoiados, né? Ele implementou essa cultura de captação de amostras nível Brasil que hoje virou normal para o laboratório de apoio, mas foi uma inovação, né? Assim. Sim. A gente brinca muito que nós somos inovadores o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma parte interessante da administração também de pessoas ou de gestão de pessoas, né? Nós inovamos o tempo inteiro, seja na área técnica, seja em logística, não apenas no core, né? A gente brinca muito internamente que se pintar essa parede de outra cor vai melhorar, a gente vai pintar essa parede de outra cor para melhorar alguma coisa. Que legal. E dizem que o Dr. Hermes era muito inovador, né? Ele sempre topava desafio, né? Sempre foi. Que legal. E a questão da liderança? Você sempre sentiu que você tinha uma aptidão? Você sempre quis ser líder ou não? Como é que foi esse caminho inicial para a liderança? Eu nunca tive a intenção ou propósito ali quando criança ou adolescente, mas eu acho que as crianças já sentem isso, né? Já veem intuitivamente isso, né? Então, eu era aquela criança ou adolescente que não era popular, não era uns padrões normais ali, eu sempre fui mais gordinho e tudo mais, mas aonde eu estava, meus colegas estavam próximos, né? Gostavam de estar próximos de mim. Gostavam de fazer os trabalhos comigo, etc. Mas nunca tinha percebido isso. Mas eu sempre tive a ambição de ter uma vida melhor, né? E estudei muito para isso. E a vida foi me levando esses caminhos, né? Eu não tive grandes exemplos na minha família, nos amigos, mas fui aprendendo aos poucos no dia a dia e fui tendo oportunidades, né? Onde que foi a sua primeira oportunidade de liderança? Foi na VASP? Hein? Foi no Hermes Pardini. No Pardini? Mas eu acho que a vivência com outras pessoas te faz pensar ou experimentar novas oportunidades. Às vezes você tem até oportunidades que você nunca imaginou que teria, né? E ali, como a gente estava falando antes de começar o podcast, eu acho que a gente começa a trabalhar, por exemplo, com logística, tem pessoas que não vão gostar e vão abandonar. E outras pessoas vão testar e vão gostar e vão seguir. Mas eu acho que ali por volta de 2005, eu tive a oportunidade, então, de assumir a logística e aí sim montar todo o setor. E foi o meu primeiro contato com a liderança, ainda muito sem experiência, apenas com vivência de outras pessoas, né? Observando o que acontecia com outras pessoas. Mas foi um aprendizado muito grande. Como é que foi esse primeiro ano? O que você lembra que foi o maior desafio, o primeiro ano na liderança? Pois logística é um pouco mais diferente do que outras áreas, né? Porque você trabalha ali com muitas pessoas, principalmente não estão próximas de você. Quando você assume uma operação nacional,
Às vezes você fica 1, 2, 3 anos sem conhecer uma pessoa, ou sem ver uma pessoa, né? Então, o desafio de administrar uma equipe à distância é muito grande. Uhum. Então, o que a gente vê hoje no home office, eu já sentia em 2005, por exemplo. Verdade. Sem as ferramentas que a gente tem hoje, né? Só com telefone, né? Telefone e e-mail, não tinha outras coisas para trabalhar, não tinha sistema, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Você não conseguia fazer uma reunião, né, com essas Exatamente. pessoas. Treinamento dessas pessoas era algo muito difícil. E, principalmente, as culturas são muito diferentes, né? Uhum. Tratar uma pessoa aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, é de uma forma, com uma pessoa do Nordeste, às vezes, é diferente, com a pessoa do Sul é diferente. Verdade. Assim, por exemplo, né, você fala, poxa, cara, se tu ligar para uma pessoa de São Paulo e pedir para ela rodar 200 quilômetros, não, tudo bem, é uma escada super, né, super boa, eu vou lá fazer isso, deixa comigo e tal. Se pedisse para uma pessoa que está em Taubi, que é completamente diferente, né? Verdade. Mas foram muitos desafios culturais, de ter uma equipe à distância, Uhum. pouquíssimas ferramentas, pouquíssimo conhecimento. Então, eu precisava aprender para depois ensinar. Uhum. Né? Isso foi muito difícil. Errando, aprendendo, ensinando, né? Exatamente. Que legal. Sobre liderança, você acredita que é algo natural ou você acha que é possível, qualquer pessoa a gente consegue formar? Que eu acho que é uma das grandes dúvidas, né, que sempre aparece assim. Será que todo mundo é moldável para a liderança ou tem uma semente natural? Né? Eu voltei a fazer inglês agora recentemente. E eu tive uma aula sobre isso, você acredita? É talento ou você consegue moldar, né? Uhum. Olha, eu acho que é moldável. Mas é muito mais fácil moldar em quem tem o talento ou tem a vontade de fazer isso, né? Então, muitas pessoas acham que querem ser líderes. Uhum. Mas quando chega na liderança, vê que não é aquilo que vai fazê-las felizes, né? Verdade. Alguns se esforçam por causa do dinheiro, ou por causa de qualquer outro benefício que acham que vão ter. Mas eu posso te dizer que é moldável, Uhum. mas uma pessoa que tem o talento para aquilo é mais fácil. Facilita, né? Ou que tem a vontade para aquilo, né? Verdade. É mais fácil. Mas todas as pessoas são capazes de fazer o que quiser. Só basta querer fazer, né? Uhum. Vai ser um pouco mais difícil, o caminho vai ser um pouco mais longo, mas vão conseguir. E às vezes uma coisa que eu já vivi foi de errar na promoção de uma pessoa, né? Aquela coisa do bom executor, bom analista, que você acha que vai ser um bom líder, e você perde os dois, né? Perdeu o líder e perdeu o analista, né? Exatamente. Porque às vezes a própria pessoa também não tem essa percepção ainda, né? Se ela... Às vezes é um erro muito comum também a gente propor isso, né? A gente achar que a pessoa quer, que ela talvez não queira, né? Verdade. Às vezes você tem realmente um analista muito bom, só assim, se tiver uma vaga de coordenador, esse analista vai assumir naturalmente essa vaga de coordenador e acaba que você não tem nenhum bom coordenador e perde aquele bom analista. As pessoas têm que querer. Isso eu concordo. Tem que mostrar essa vontade de querer, né? É o que você falou, senão vai ser muito penoso, né, para ela. Exatamente. E me conta uma passagem mais desafiadora, assim, que você lembra, um momento mais desafiador como líder, que você... Foi a pandemia, foi antes, foi a transição, a fusão Pardini-Fleury? A gente teve muitos momentos difíceis, né, durante a minha vida. Muitos momentos. Houve momentos... A pandemia, sem dúvida, acho que deve ter sido para todo mundo, né? Mas tivemos muitas dificuldades com alterações de normas que algumas pessoas não se adaptaram, que precisavam ser feitas. A própria mudança da ANAC, né? De 2001, 2021, né? Que foi tivemos 2014, tivemos a da IS 175 depois, não me lembro se foi 2000, acho que foi antes disso, foi em 2015 mais ou menos, foi logo depois da RDC 520, né? Que virou 504. Mas, assim, as mudanças de normas foram difíceis. Tivemos momentos econômicos bem difíceis ali em 2007, onde precisou reduzir a equipe, né? Assim, reduzir custo, criar alavancas de reduções, isso aí acontece todos os anos. Existem anos como 2007, 2008, que foram anos mais difíceis. E tivemos alguns desafios aí por motivos de aquisição, de tudo mais, em 2014, 2015 também, que foram bem complicados. Onde
a gente precisou trazer a equipe para próximo, muito mais próximo, né? E a fusão, claro, demandou um cuidado maior com as pessoas. Mas a gente soube lidar muito bem com isso. E, claro, sempre vai ter alguns desvios, algumas dificuldades, mas a mudança de cultura, por mais próxima ou mais parecida que ela seja, é algo né? muito sensível. Verdade. Para ser líder também, acho que a gente precisa gostar e adaptar bem as mudanças, né? É verdade. E é isso que a gente começa a filtrar quando há essas dificuldades. Quem se adapta melhor a essas mudanças? Eu sempre gostei muito de mudanças. Acho que a rotina de logística meteorológica é essa, né? Ontem me perguntaram, como é que é a sua agenda, como é que você prioriza suas demandas? Eu falei assim, não, claro, eu priorizo minhas agendas e minhas demandas, claro. Mas meu dia hoje é completamente diferente do que foi ontem, né? Eu gosto dessas mudanças, eu gosto de ter esse dinamismo. E, é claro, estou dando aqui minha experiência em administração na área de logística, que é uma área que é mais lógica, que tem e precisa ser adaptável a essas mudanças. Uma área técnica ou alguma outra área talvez tenha alguns desafios diferentes, algumas dificuldades diferentes, né? Mas eu gosto muito de não ter rotina. Eu gosto muito de cada dia me desafiar. Que legal. De ter mudanças, de ter inovações. Eu acho que esse eu consigo levar isso para a equipe. Um ponto muito importante também é esse, né? Eu acho que o líder, a equipe reflete muito no líder e a liderança também reflete na equipe, né? Verdade. Então, não digo nem dar exemplo, mas as coisas que a gente faz ou que a gente incentiva faz com que os liderados levem para os seus liderados também essa cultura, esse procedimento que é muito interessante. Então, verdade. mas respondendo a sua pergunta, a gente teve várias dificuldades ali em 2007, com as mudanças de normas de regulamentação em 2014, 2015, a pandemia, e na fusão também a gente teve sim alguns motivos a mais para se preocupar. Que legal, muito bacana. E qual que é o tipo de liderado que te deu mais trabalho, assim? Porque a gente, por exemplo, um que me deu muito trabalho foi o narcisista, o que quer, um que eu morro de preguiça, é o que quer parabéns em tudo, né? O cara que tudo... Qual que é o tipo que te deu? É o preguiçoso, é o que erra muito, é o que quer aplauso demais? O que você... Lucas, eu aprendi a me adaptar muito às pessoas. E uma coisa que eu aprendi também é não criar muita expectativa sobre ninguém. Quando a gente cria muita expectativa, a gente se decepciona mais fácil, né? Liderar também, acho que é isso, é você saber lidar com todos os tipos de pessoa. Então, assim, eu não tenho um que me atrapalhe ou que eu não goste, mas eu prefiro que sejam as pessoas mais proativas. As pessoas que consigam resolver da forma mais simples. Que na nossa área é fundamental, né? Se ficar te esperando para falar que, sei lá, cancelou um voo e se ele pode pôr em outro, tem como. Então, sim, a minha preferência são pessoas proativas que consigam resolver da forma simples, rápida e assertiva. Mas igual o jogo de futebol, você não pode ter 11 atacantes. Você precisa ter um defensor, precisa ter um goleiro, né? Então, você sempre vai precisar de alguém com uma característica diferente que você mais gosta, o que você prefere. O desafio da liderança, talvez, é pegar essa pessoa e colocá-la na posição adequada. Verdade. Né? Até para te completar, né? Às Exatamente. vezes é uma pessoa que é uma fraqueza sua, né? Que você precisa. Exatamente. Isso é muito importante mesmo. E sobre a motivação, que eu acho que é outra coisa também que é muito discutida. Porque tem gente que entende que a gente consegue motivar as pessoas, tem gente que entende mais que as pessoas já têm a sua motivação própria, o seu motivo, e a gente tem que tomar cuidado para não desanimá-las, né? Não tirar essa motivação. O que você acha? Você acredita que existem ferramentas que funcionam, ou que a gente tem mais que tomar cuidado para não desmotivar? Pois é, isso é um grande desafio para mim, pessoalmente. Eu sou muito lógico, né? Então, muito rápido em tomar as decisões e eu precisei trabalhar muito isso em mim, né? Eu precisei trabalhar, escutar mais as pessoas e hoje eu vejo que motivar as pessoas,
às vezes, é algo simples. A gente não tem que complicar. A primeira coisa que a gente precisa saber o que fazer para motivar as pessoas é escutar as pessoas. E aí entender o que motiva essas pessoas, né? Agora, o fato é que a sua equipe precisa estar realmente motivada. O grande segredo é se descobrir como motivá-las, né? E tem funcionado muito bem para mim estar próximo das pessoas, escutar essas pessoas, tentar descobrir o que motiva e aplicar isso. Agora, motivar é algo muito difícil. É muito mais fácil você desmotivar uma pessoa que motivar, né? Assim como na logística também. A logística, você erra uma vez, é muito ruim. Você acerta 99,9%, mas esse 1% que você errou é o que vai aparecer mais. Então, você pode motivar a pessoa ali o ano inteiro. Um dia que você desmotivou, ela vai ficar insatisfeita com aquilo durante um grande tempo. É um grande desafio. Mas acho que o ponto principal é escutar as pessoas, né? E descobrir o que motiva as pessoas e lembrar que cada uma tem o seu jeito e cada um vai ter uma motivação diferente, né? Verdade. Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente... É aquele negócio, fazer o básico bem feito, né? O básico é ouvir, né? Antes de 1000 ferramentas modernas, né? Exatamente. E uma coisa que eu vejo é que, às vezes, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que é muito motivada para o comercial, para o variável, para a remuneração variável e tal, e cortar isso dela, você matou a motivação, né? Você desanimou ela totalmente, né? Exatamente. Tem algumas coisas, como eu disse, desmotivar é muito fácil, né? E é um caminho que, às vezes, é sem volta. Verdade. Não adianta você fazer outras coisas. E, às vezes, é uma coisa que você não tem opção, né? Porque, às vezes, a companhia define uma coisa que não tem como, né? Você vai desmotivar, mas não tem o que fazer, né? Mas uma coisa também que eu aprendi, Lucas, as pessoas gostam de sinceridade. Sabe? Às vezes, a forma que você escuta e a forma que você fala com essas pessoas... claro, você deixar de pagar a comissão para alguém ali vai desmotivá-lo. Mas a forma que você fala, explica o motivo e a razão daquilo acontecer, pode minimizar, talvez, sabe? Verdade. As pessoas, mais uma vez, é tudo muito simples. Existem grandes ferramentas que devem ser utilizadas, claro, grandes conceitos, mas o básico realmente é ser escutar, ser sincero. Você não adianta ter um time engajado, você tem que ter um time parceiro mesmo. Assim como os fornecedores também, né? Não adianta você ter um bom fornecedor e você pagar esse fornecedor mal, você tratar esse fornecedor mal, tentar culpá-lo de tudo que está acontecendo. E essa eu acho que é uma característica muito diferente que eu vejo no Pardini, que é a liderança, ela se expande até os fornecedores, né? Sempre que tem uma reunião, somos nós, a gente está junto, nós somos da mesma equipe, LogLife, Pardini, Logística, Fleury. Então não é uma coisa fornecedor-cliente, né? É um time que precisa andar junto. Isso é muito legal. A gente tem essa mentalidade, né? Tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo remando para o mesmo caminho. Se eu crescer, você cresce junto comigo, né? Então acho que é isso que a gente precisa levar para essa cultura que a gente tenta disseminar. É verdade. Isso é muito legal. Com muito carinho, com muito respeito, com educação, né? E às vezes você precisa ser mais ríspido mesmo, ou ser mais rigoroso, mas sempre com muita educação, com muito jeito. Claro, com certeza. E sobre os rituais, hoje você tem alguns rituais de, por exemplo, fazer um one-on-one, fazer uma reunião individual, semanal com o liderado ou mensal? Como é que funcionam os seus rituais de liderança? Pois é, a gente tenta, né? A gente tenta fazer uma reunião semanal com os nossos liderados. Eu tenho hoje poucos liderados diretos, mas eu faço reunião semanal, pelo menos tento fazer semanal com eles. E a gente tem um encontro, muitas pessoas estão home office, mesmo em Belo Horizonte, mas a gente faz um encontro mensal. A gente começa com um café da manhã, e ali a gente fica pelo menos uma manhã próximos ali. Mas semanalmente eu tenho com meus liderados uma reunião, pelo menos de 1 hora. Individual ou em grupo? Individual. E eu tenho também com o meu líder uma reunião semanal para repassar tudo que está acontecendo. E uma reunião também de 1 hora com toda a equipe dele. Que aí os assuntos genéricos ali da situação, normais da companhia, são repassados, né? Entendi. Então a gente tenta ter esse ritual. Às vezes a gente não consegue fazer a reunião mensal, pelo menos eu às vezes não consigo ir. Esse mês, por exemplo, foi segunda passada, foi ontem, né?
eu não consegui participar, Uhum. mas no mês anterior, nos outros, eu consegui participar, e é muito bom estar próximo da equipe, né? Então, a gente tenta fazer esses rituais. Legal. É importante para a equipe até valorizá-los e eles se sentirem mais próximos, estarem atualizados do que está acontecendo. Verdade. E hoje a gente começou a comentar ali fora, mas como é que foi a diferença de liderar executores e liderar líderes, né? Que você precisa fazer o seu liderado ser um bom líder também. Foi um desafio também, mais uma vez, né, quando você se torna líder de líderes, você ocupa principalmente no meu caso, que eu estou numa mesma companhia há muitos anos, né, é mais um passo que eu estou dando, que eu tenho que aprender e tenho que tentar ensinar. Uhum. Mas eu aprendi que às vezes eu não tenho que ensinar, não, sabe? Às vezes eu tenho que aprender também com nossos liderados. Mas é um desafio porque é uma camada a mais com pessoas que pensam diferente de você e que você precisa trazê-los para um caminho em comum, né? Mas eu tive muita sorte porque os liderados que eu tive todos foram pessoas muito engajadas. Eu acho que a gente começa a moldar também as pessoas, ou escolher as pessoas que a gente acha que são adequadas para aquilo, né? Ou que às vezes até tem um perfil parecido com o seu. Mas e a cultura da empresa onde eu estou é uma cultura também de promover pessoas, né? Então as pessoas são preparadas. E eu também tive a facilidade de, por ter essa cultura, de começar a desenvolver esses meus liderados antes deles serem líderes também. Acho que isso facilitou bastante. Verdade. Além de, claro, tem que ter uma confiança muito grande, saber delegar controlando, claro, né? Mas, assim, foi um grande desafio que não foi superado. É um desafio que a gente tem todos os dias, Diário. na verdade, né? Essa coisa de formar de dentro, ela facilita, né? A chance de você errar contratando a liderança pronta é maior, né? Querendo ou não. E já conhece o trâmite interno, né, da empresa, não só do setor, mas o trâmite interno já facilita bastante, né? Verdade. Já sabem 50% das coisas. Verdade. E sobre o home office que você comentou, porque o Pardini seguiu, né? Mesmo depois da pandemia e hoje no Fleury também. Como é que... Porque muita empresa voltou atrás depois. O que você enxerga sobre o home office, sobre essa experiência? Que dica que você daria para... A gente voltou parcialmente, né? A gente continua com algumas pessoas ainda, mas a área técnica, por exemplo, voltou presencialmente todo mundo. Home office, a minha equipe é uma equipe muito madura. Acho que as pessoas já têm uma idade um pouco mais elevada, mais experiência, né? Mas mesmo assim é um grande desafio. Então elas já sabem o que tem que fazer. É necessário cobrar. Acredito que o home office é algo que veio, que acho que não vai acabar tão cedo mais, né? Pelo menos a parte, um home office misto ali, híbrido, que a gente chama. Mas, assim, desafios do início foram grandes, né? De tecnologia, de internet que falha, você escuta cachorro latindo, você escuta menino chorando. Às vezes ali as pessoas podem se perder e abusar um pouco de estar em home office, fazer outras coisas além do trabalho. Mas, mais uma vez, eu tive a felicidade de ter uma equipe muito madura, de confiança, que continua entregando com a mesma qualidade, às vezes agora até com mais qualidade do que antes, né? O que eu observo, que eu também trabalho no sistema híbrido, é que eu conseguir ter mais entregas do que eu tinha quando era presencial. Então, assim, o telefone toca menos, né? É verdade. Você é mesmo interrompido ali, né? Também, né? Acabou aquele negócio assim, vamos parar para tomar um café de 15 minutos. Todo mundo para fazer 15 minutos de café. Você sai para almoçar, você volta cansado, né, dá aquela sonolência. Você está em casa e você tem um trabalho o dia inteiro, você tem suas demandas e às vezes você entrega mais do que você entregava antes. Então é um assunto delicado, mas é que se for bem trabalhado, funciona muito bem. Depende um pouco, eu acho, disso também que você falou, do estágio, do momento da equipe, né? Se for talvez muito júnior, muito início de carreira, é mais desafiador. Né? Alguns precisam de acompanhamento mais próximo, outros não precisam de tanto. E, por outro lado, é menos desgastante. Né? O trânsito de Belo Horizonte é muito ruim. Não é igual de São Paulo, mas às vezes é até pior que de São Paulo em algumas regiões.
Então, o meu caso, por exemplo, para mim trabalhar e voltar eram 100 quilômetros. Nossa, é. Então, eu gastava 1h30 para ir, 2 horas para voltar. É muita coisa do dia, né, que você É perde. muita coisa que você perde. E isso, querendo ou não, no dia seguinte você vai estar mais cansado do que quem estava em home office, né? Verdade. Então, assim, tem seus desafios, suas vantagens e desvantagens. Eu acho que, mais uma vez, é saber escutar, Uhum. saber trabalhar para que isso funcione ao seu favor, né? E não contra. Verdade. Mas o distanciamento da equipe é algo que tem que ser tratado com muito cuidado. A equipe precisa sentir que o líder está próximo, que o líder está do lado delas, né? É muito difícil. Acho que eu, às vezes, até peco um pouco nisso. Eu preciso fazer um pouco mais. É uma coisa que eu preciso trabalhar. Mas é um caminho que é meio que sem volta, né? Uhum. E virou um certo benefício, eu acho, né? Se as pessoas talvez facilite em reter talentos até, né? Porque como muitas empresas voltaram 100% presencial, quem ficou no híbrido virou um diferencial, eu acho, né? O que não pode é se acomodar nisso, né? Que deixa bem claro com as pessoas, assim, gente, olha, hoje estão no híbrido ou totalmente home office, mas está claro para todo mundo que precisa vir presencial algum dia ou 2 dias, ou quando for convocado. Não adianta falar assim, não, mas eu não posso ir amanhã. Não, a gente está falando que amanhã precisa e amanhã tem que estar aqui. Né? Então, isso tem que estar bem claro e bem negociado, né? Bem acordado. Legal. E sobre avaliação de liderado, assim, como que funciona? Como que você define para um liderado ser promovido? Existem rituais? Como que é isso? Isso e pegando gancho com feedback também, que eu acho que é um desafio para os líderes hoje. Primeiro, a gente sempre faz as avaliações de performance e de conhecimento técnico também, sempre com feedbacks, propondo, muitas das vezes, um programa de desenvolvimento. Mas a gente tem uma cultura muito grande, como já foi dito, de desenvolvimento interno. E o treinamento, o acompanhamento, ele acontece sem a garantia que você vai ser promovido um dia. Mas já tem algumas pessoas que são identificadas como talentos ou como possíveis promoções. Essas pessoas são acompanhadas, cursos são oferecidos, né? E aí, claro, vai depender somente dessa pessoa de desenvolver melhor ali, ou aprender, ou realizar os treinamentos. E se tiver ali desempenhando bem, quando houver uma oportunidade, elas vão ser chamadas a participar de um processo seletivo e, como estão preparadas, devem ser aprovadas, né? É o que eu sempre falo para a minha equipe também. A gente não pode, hoje em dia, esperar ser promovido para depois se desenvolver, né? Verdade. É necessário estar pronto quando houver uma oportunidade. Então, é isso que a gente tenta fazer. Então, tem algumas pessoas que a gente tenta desenvolver, ter uma abertura com essas pessoas para poder ser sinceras com elas nos feedbacks. Porque às vezes, te interrompendo, mas às vezes o pessoal pede feedback, mas só quer elogio, né? E a pessoa tem que estar preparada para... Que eu acho que o que mais nos engrandece é a parte negativa, do que você precisa melhorar, né? Exato. Olha. E tem que ter muito jeito para falar isso também, né? Então, ter uma estratégia de dar o feedback, elogiando e ali pontuando algo que precisa ser melhorado, e não falar que ele é ruim naquilo, mas é algo que precisa ser trabalhado, melhorado. Se oferecer a ajudá-lo a desenvolver nisso. Perguntar também o que eles acham da gente, né? O que eles acham que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo que acha que pode estar atrapalhando, né? Então, é importante ter essa parceria, não vou falar intimidade, mas a proximidade e trabalhar esse campo para você poder dar esse feedback realmente assertivo. Mais uma vez, você não vai mudar ninguém. Você vai dar o direcionamento para as pessoas que querem mudar e a atitude e estarem preparadas para, quando houver uma oportunidade, não deixar a oportunidade passar, né? Legal. E quando você percebe que não tem jeito mesmo? Quando que você decide, que é outro desafio também, né, da liderança? Eu acho que quem quer ser líder tem que sempre lembrar que vai ter um momento que ninguém gosta, que é de ter que desligar um liderado, né? Quando que você percebe que realmente o feedback não adianta mais e não vai ter como manter aquela pessoa na equipe? A gente realiza os feedbacks tão construtivos, claro, para as pessoas melhorarem sempre, serem promovidas, que é a nossa intenção. Mas existem alguns que a gente tem que dar o feedback ou fazer um acompanhamento mais próximo
porque o desempenho está muito ruim, né? Seja desempenho técnico ou até de gestão. Nós temos uma prática interna de acompanhar por alguns meses. É claro que tem algumas situações que não é possível acompanhar, né? Situações mais drásticas. Mas a gente acompanha por alguns meses com feedbacks bem assertivos e documentados, né? Até tomar essa decisão. E não é uma decisão fácil nem para a gente, mas também para a empresa. A empresa também ela nos pede que alguns passos sejam seguidos. Eu acho muito importante isso, né? Até para não ter injustiças e ninguém ser pego de surpresa. Então, todo mundo tem seus apontamentos. E o grande desafio desse mais uma vez, dar o feedback, que é um feedback motivacional ou apontando algo que precisa ser melhorado, de uma forma que seja entendida que a pessoa precisa melhorar. E não uma ameaça, né? Então, assim, nossa vida é cheia de desafios mesmo. Mas mais uma vez, eu tenho muita sorte. Eu passei poucas vezes por isso. Passei ano passado em uma situação, mas a proximidade era tão grande que a própria pessoa já percebe que ela não está se enquadrando mais no que precisa, né? Ela mesma sente assim, olha, eu acho que eu não consigo. Então, eu cheguei ao ponto de escutar isso. Eu acho que eu não consigo. E eu concordo com o que está acontecendo, mas acho que não é a posição que eu estou, que eu quero estar. E é legal quando você constrói esse caminho, porque aí facilita um pouco a demissão, né? Essa conversa final, né? Porque fica mais claro para os dois de que a gente tentou, né? De tudo. Né? E às vezes é transferir, mudar a pessoa também, se essa Verdade. oportunidade, se essa possibilidade. Temos que tratar as pessoas como pessoas mesmo, sabe? A gente tem que ter empatia o tempo inteiro com as pessoas, né? Às vezes a pessoa... Ninguém é bom e fica ruim de uma hora para outra também, né? Então, às vezes, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa... Claro, não vai entrar na intimidade ou no pessoal dessa pessoa, mas se ela quiser se abrir, se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente é bem humano nesse ponto. E eu acho muito interessante fazer isso. Pelo menos eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu gosto de fazer o que eu gostaria que fizessem comigo. Né? E essa coisa que você falou também é muito interessante, que o nosso papel como líder, de identificar, porque às vezes a pessoa entrou, já aconteceu na Log Live, da pessoa entrar para operação e eu percebi que ela tem um tino mais para qualidade, para regulação, para mexer com norma e tal. Isso também é importante, né? Às vezes o jogador precisa mudar de posição, né? Às vezes, quando as pessoas estão desempregadas ou querem uma promoção, elas se sujeitam a aceitar, né, algo que talvez não goste. Então, assim, quando você contrata uma pessoa, às vezes você contrata uma posição, realmente você vai ver com o decorrer do tempo que ela é melhor em outra coisa, né? E é legal quando a empresa também está em expansão, em crescimento, que surgem novas possibilidades, novas oportunidades, novas vagas, novas posições. E mais uma vez, né, eu tive muita sorte, porque quando eu entrei até hoje, a empresa só cresceu, né? Só teve novas oportunidades. Tivemos momentos difíceis? Tivemos, mas mesmo assim a gente não deixou de crescer. Acho que é um mercado também muito isso, né? É um mercado que precisa crescer o tempo inteiro. É um mercado que, se não crescer, ele vai fardar fracasso. Então, estar no mercado que precisa crescer, que está crescendo, é muito bom também. A gente tem essa possibilidade de mexer um pouco as peças e colocar as peças que a gente acha e que, claro, conversando e ver se a pessoa também quer, né? Mais uma vez, a gente não tem que achar o que ela quer, ela tem que saber o que ela quer, na verdade. E fazer essas mudanças é muito interessante. Legal. E sobre essa coisa de manter os talentos, você acha que o principal... que você enxerga? Manter essa proximidade para poder ouvir, a questão da empresa também que cresce muito, querendo ou não, ajuda, né? Porque você está sempre mostrando um horizonte ali mais na frente. O que você enxerga desse desafio de retenção de talentos? Esse talvez seja um dos mais difíceis também. Pelo menos para mim é muito difícil, porque eu penso na minha instituição, claro, eu quero o melhor para a minha empresa, né? Para a empresa onde eu estou. Eu quero melhor para minha equipe também. Então, é claro que, às vezes, um talento é assediado, por exemplo, e é melhor deixá-lo ir, porque, infelizmente, é perder aquele talento, né? Às vezes, você não tem condições ou uma posição para naquele momento para aquela pessoa. Mas também você não pode freá-la, né? Então, é um caminho bem difícil, são decisões bem difíceis. Mas
eu posso te dizer que é muito importante ter talentos, Uhum. né? Mas na minha experiência, é tão importante quanto ter talento, ter pessoas de caráter, pessoas engajadas, com vontade. Não adianta você ter um gênio preguiçoso, É né? verdade. Então, caso a caso, a gente tem que ser analisado. Claro, a gente tenta reter todos os talentos possíveis Uhum. e incentivá-los, motivá-los, né? Mas, às vezes, eu tenho uma pessoa de caráter, uma pessoa engajada, que te faz boas entregas. Você sabe que ela trabalhou muito para te fazer aquela boa entrega e o quanto o outro talvez faça muito mais rápido, Uhum. mas tem que ser pesado isso, sabe? Legal. Só ter o talento, retenção de talento, às vezes, não é suficiente. Eu tenho percebido também, aprendido durante toda a minha experiência, que às vezes o valor financeiro não é o que segura um talento. Uhum. Um talento hoje que ganha, sei lá, X, vai ganhar 2x, daqui 6 meses ele vai querer 3x. Uhum. Né? Verdade. Então tem que, caso a caso, ser analisado. Legal. E essa questão de atuar em uma empresa de abrangência nacional desde lá de trás, o que você enxerga que é o maior desafio? É a questão cultural? A gente, por exemplo, quando entrou no Rio, a gente apanhou muito para entender a cultura e tal. Hoje funciona super bem, mas a gente foi vendo que precisava dar uma certa liberdade, né, para poderem atuar assim. O que você enxerga desse desafio? Cara, eu não vejo como grande desafio, não. Eu acho que até é um privilégio, sabe? Os fornecedores te tratam de forma diferente, você tem um poder de barganha diferente. Então, assim, é um privilégio. Por outro lado, aí talvez seja um dos desafios que eu vejo, que também não me incomoda tanto, é que os órgãos reguladores sempre vão te exigir mais, Uhum. né, do que o laboratório pequeno. Quantas vezes eu deve ter Verdade. escutado isso, né? Verdade. Pô, mas você faz assim, assim, assim. Mas a norma pede fazer assim. Pô, mas você podia fazer melhor, né? Você é maior, você é grande, você tem dinheiro, vocês podem melhorar. Eu falo assim, não, mas a norma pede fazer assim, Verdade. Tem né? um alvo na testa ali, É, né, do grande. eu brinco com os meninos que eu fico bravo, porque a gente é fiscalizado, por exemplo, o tamanho de baú. Você deve passar isso o tempo inteiro, né? Aí você fala assim, pô, mas aqui, olha o cara que vende pão, que anda com um balaio e o tamanho dessa mesa aqui, ninguém fala nada, É né? verdade. Mas você tem que dar o exemplo, você tem que trabalhar. Então, Verdade. esse talvez seja um dos desafios, mas o restante é um privilégio. Eu tive muita sorte na minha vida, sabe? Uma das sortes, a gratidão que eu tenho pela empresa que eu estou hoje, o grupo que eu estou hoje, é enorme. Que legal, muito bom. E essa questão da gente estar aberto a aprender, que eu acho que você fala muito disso, é muito importante, né? A gente aprender com o liderado, aprender com o líder, aprender com esse caldo cultural aí, né? Lucas, você aprende com todo mundo. Você aprende com as pessoas boas, que dão bons exemplos, que têm bons ensinamentos. Você aprende também o que não fazer. É verdade. Então, todas as pessoas que você encontrar, pode aprender alguma coisa se você quiser. Então, eu tive contato com pessoas que fizeram coisas que eu falei assim, ó, isso aqui eu aprendi que eu não posso fazer. É algo que eu não quero que façam com ninguém, que eu não vou fazer com ninguém. Uhum. Então, eu tenho isso minha vida inteira. Desde que meu pai fazia algumas coisas que eu falei assim, eu não gosto disso, não vou fazer. Meu pai bebia, eu falei assim, não gosto que beba, eu nunca bebi. Uhum. É mesmo. Né? Então, eu aprendi com todas as pessoas com quem eu tive contato. Todas. Nem que Do seja que fazer e o que não fazer. nem que seja um termo, como ela estudava, o que fazia, o que não fazia, a postura adequada, a postura inadequada, sempre você vai Legal. aprender. E eu acho que isso é uma característica de um grande líder, né? Eu acho, porque você tem que estar aberto, né, a aprender. Você nunca está certo. É. Você não pode ser tão narcisista em achar que você está certo o tempo inteiro ou a maior parte das vezes. Você sempre tem que ter a dúvida na sua cabeça. Se alguém falou alguma coisa diferente do que você acha ou que você sabe, você tem que ter humildade para dizer assim, deixa eu pesquisar o que ele falou. Será que ele está certo ou eu que estou certo? É verdade. Nem que seja pesquisar. Então, a dúvida você sempre precisa ter. É claro, você não precisa demonstrar essa dúvida, Uhum. né? Mas eu trago isso como aprendizado mesmo. Eu nunca tenho certeza que eu estou certo o tempo inteiro. Eu sei da minha capacidade, eu estudei muito. Agora eu estou mais velho, não estou com tanta capacidade assim, mas eu sabia, por exemplo, as normas de cabeça de todos os parágrafos. Se alguém falasse alguma coisa, assim, não, mas o parágrafo tal fala tal coisa. Hoje eu tenho mais humildade em saber, não, você falou que tem alguma coisa, deixa eu procurar, né? Pelo menos pesquisar. Mas
você aprende o tempo inteiro, o dia inteiro. Você nunca vai ser o mais inteligente de uma sala. Verdade. Se você for o mais inteligente da sala, você está errado. Você tem que sair dessa sala e procurar alguém que vai te ensinar alguma coisa. Tem alguma coisa estranha ali, né? Você não pode ser o mais inteligente da sala nunca. Verdade. E como é que é a relação? Porque a logística eu acho que ela é muito cobrada, ela é fornecedora interna, eu vejo muito do comercial, né? Tem uma relação, no caso do laboratório de apoio principalmente. Como é que é esse desafio? Como é que foi esse desafio? Principalmente pensando no Lab to Lab, né? Que é a cobrança vem mais do comercial, né? A gente tem cobrança de todos os lados, do comercial e da área técnica também, que quer receber o material mais rápido, mais cedo. Né? É verdade. Tivemos altos e baixos. Até criar o respeito do comercial, mostrar que nós somos parceiros, foi bem difícil. O comercial tinha um perfil meio de cervejaria, assim, onde, tá atrapalhando minha meta, se vira. Atrapalha minha meta também, não, mas se vira, eu quero bater a minha, né? Então, a gente sempre teve esses embates. Mas a gente teve uma ideia que foi implantada muito legal, que hoje o comercial e a logística respondem para a mesma pessoa. Oh, legal. E hoje o comercial ele ganha por rentabilidade. Então a gente consegue mostrar para a equipe que tinha um embate muito maior antigamente, que nós estamos do mesmo lado, estamos trabalhando juntos, nós somos do mesmo time, estamos no mesmo barco. Que nós tentamos fazer, que a logística é isso, tentar fazer o melhor com o menor custo possível, né? Então a gente conseguiu trazer eles para o nosso lado. É claro, a gente algumas vezes também precisa abrir mão de alguma coisa, falar assim, realmente, deixa aqui de fazer, vai gastar mais dinheiro, vai ser pior, mas ele precisa trazer um cliente específico. Então, acho que a maturidade foi muito importante. Hoje, nossa equipe de logística, a equipe comercial também é uma equipe mais experiente, que está na empresa há muito tempo, então a maturidade foi importante. Ter uma liderança única, com o mesmo foco, e trazer todo mundo para a mesma mesa foi importante. Legal. Separar e deixar os dois brigando não é um bom caminho, no meu modo de ver. Legal. Mas eu acho que a proximidade foi o mais importante, sabe? E mostrar que estão no mesmo caminho. E deixar de ter guerra de braço, né? Olha, uma hora vai dar errado para a logística, o comercial precisa me ajudar. E às vezes o comercial vai ter alguma coisa errada, a logística tem que ir lá e ajudar. Essa parceria é muito importante. É verdade. E porque é um desafio, né? Não adianta o comercial querer vender e a logística custar caro para a conta não fechar e não funciona, né? O Lab to Lab é um desafio, você abrir rota, né? Abrir uma cidade nova. E a margem é muito pequena, então você não pode ter esses erros, não. Legal, muito bom. Lá na Log Life a gente fez isso com a criação do sucesso do cliente. Era o time de atendimento comercial / atendimento ao cliente e operação. Aí ficava uma guerra aqui. A gente uniu também num setor que acho que foi interessante. E na escolha das pessoas, assim, ou quando você está avaliando, o que você enxerga, o que é mais importante? A parte técnica ou perfil comportamental, ética, etc.? Porque a parte técnica vocês já conseguem ensinar ali. O que você... a gente... É caso a caso, claro, mas a maior parte das vezes, as pessoas que vêm para trabalhar na logística de material biológico não fazem a menor ideia do que é uma logística de material biológico. Então, você naturalmente vai ter que ensinar essas pessoas, ou alguém vai ter que ensinar essas pessoas. Então, a gente prioriza muito, não prioriza, mas a gente leva mais em consideração a parte da pessoa mesmo, né? Parte pessoal, a de gestão, a de educação, o caráter da pessoa, a experiência profissional importa, claro, mas a gente sabe que a gente vai ter que mostrar para ela que é um bichinho diferente da logística. Então, a gente prioriza muito ou a gente dá uma ênfase muito grande para as pessoas. A parte operacional, a gente sabe que vai ter um ramp-up ali, que a gente vai ter que acompanhar ela e, é claro, ensinar e acompanhar, né? Verdade. E como que você se vê daqui a 10 anos, Kleber? Pergunta de entrevista de emprego, né? Mas o que você para pensar? Cara, eu quero estar vivo. Quero estar vivo, mas acho que eu continuarei aprendendo. Quero ter uma vida mais tranquila, claro, e todo mundo planeja isso, né? Ter uma segurança financeira maior, uma vida mais tranquila. Mas daqui a 10 anos é muito tempo. Acho que eu não penso em 10 anos, não. Eu penso sempre, é claro, amanhã e semana que vem.
Eu quero estar me preparando melhor para ter, se tiver alguma oportunidade, eu vou estar preparado para essa oportunidade. Mas não me preocupo muito com o futuro a longo prazo, não. Eu tento viver mais os próximos Agora. meses ali, no máximo um ano. Legal. Então, acho que ano que vem ainda tenho grandes desafios para esse ano, grandes projetos para este ano. Eu quero crescer junto com a minha equipe. Vai ser muito importante para todo mundo se acontecer todos os projetos se concretizarem. Então, a gente está trabalhando com muita vontade, com muita disciplina. Então, assim, espero que ano que vem... Espero que cada ano seja melhor do que o ano anterior, né? Então, ano que vem vai ser muito melhor do que este ano. Legal. E essa coisa que você falou, por exemplo, voltou a estudar inglês e etc., é aquele negócio. A gente tem que estar sempre preparado para a oportunidade que passar, né? Porque quando ela passar, não dá tempo de preparar, né? Não dá mais tempo, não. Tem que estar pronto. E como eu acho que um desafio também na nossa área, que você comentou, é a gente casar entre o bem-estar, a vida pessoal e o estresse nato do tipo, né? A companhia aérea X perdeu 3 caixas, de repente daqui a 2 horas acha, né? Que essas coisas que acontecem no Brasil. Então tem um nível de estresse que, por mais que faça tudo certo, às vezes acontece. Isso é um desafio também, né? No nosso segmento. Já foi muito maior, né? Antigamente era terrível isso, né? Hoje ainda temos. Mas hoje eu tenho a felicidade de distribuir esses problemas com outras pessoas, né? Então, a gente tem ali algumas pessoas específicas para cada região. Temos fornecedores que nos ajudam muito com isso, que amadureceram também. Os fornecedores se prepararam mais. Então, cada dia que passa, nós temos fornecedores mais qualificados. É claro que tem entrantes ali que ainda não são tão qualificados, mas quer dizer que quando eu comecei em 2005, não tinha nada. Então, ou você fazia ou ninguém fazia por você, né? Então, hoje, a gente já tem mais facilidades. Conciliar o tempo hoje está mais fácil. Meu telefone toca pouquíssimo à noite e madrugada. Antigamente, era quase 24 horas tocando, né? Então, assim, eu consigo hoje conciliar melhor meu tempo. Delegando mais, seja para os liderados, seja para os fornecedores, e controlando isso também. É claro que a gente sabe que isso não acontece 100% das vezes, né? Bem, sempre precisa ter um acompanhamento mais próximo. E quando a operação... Esse é um ponto muito importante também, que todo líder tem que saber o seu limite também. Em 2005, eu era sozinho, só tinha eu para cuidar da operação toda. E eu conseguia fazer isso. Hoje, 5, 6 pessoas não conseguem tomar conta da operação inteira. Então, se eu quiser abraçar tudo isso, eu não vou conseguir, eu vou fazer muito mal. Né? Então, o líder precisa saber mesmo, realmente delegar e apenas controlar. Verdade. Porque a qualidade depende, não é do líder. Né? Quem está desempenhando isso não é o líder. Nem o liderado direto, às vezes. Às vezes é o liderado do seu liderado. Então, assim, eu consegui me preparar melhor, separar melhor meu tempo, sabendo delegar isso, tanto para o time inteiro, quanto para os fornecedores também. Legal. Eu já vi muito líder dar errado porque ele tentou, né, segurar ali em vez de delegar e começa a não dar conta, né? Impossível. Eles falam assim, isso aqui é uma situação muito difícil, deixa que eu vou tomar conta disso. Cara, você faz isso uma vez por ano. Mas O rapaz está lá, faz todos os dias. Você acha que ele não está mais preparado do que você fazer isso? Mais uma vez, arrogância é o fim. Mata, né? Mata. Achar que você é o melhor, você sempre vai estar errado. É verdade. E como que você enxerga? Porque também tem muita gente que, ao invés de delegar, larga para lá, né? Até na nossa área também tem donos de empresa que se afastam da empresa e deixa a coisa lá tocando sozinha e começa a dar errado. Como que você enxerga essa coisa, essa diferença entre largar para lá e delegar? É através de indicadores, de reunião, para eu poder monitorar se está indo no caminho certo ou não está? Sabe uma coisa mais simples que eu tenho percebido, que eu tenho aplicado agora recentemente? É claro, você vai ter reuniões, você vai ter indicadores, vai ter um tanto de coisa, um tanto de ferramenta para isso. Mas quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não saiba responder, é porque eu deleguei e não acompanhei. Faz sentido. Então, quando alguém fala assim, Clebinho, o que aconteceu com aquele carro lá de Pouso Alegre? Eu falo assim, poxa, eu não sei. É porque eu deleguei e não acompanhei. Então, um indicador pessoal que eu tenho é esse. Se alguém me pergunta alguma coisa da minha operação do Brasil inteiro, hoje eu tenho cerca de 700 funcionários no Brasil inteiro. Se alguém me perguntar alguma coisa que eu não saiba responder, acende um alerta. Eu deleguei e não acompanhei. Faz sentido.
E realmente algumas coisas são muito simples, né? Mas se for uma coisa, não estou falando assim, furou um pneu, Kleber, colou em quanto tempo? Não vou saber. Aham. Mas se for alguma coisa Você que tem trouxe que ter algum uma tipo de noção daquilo impacto, ali, né? impactou alguém, atrasou uma carga por 6 horas, por exemplo, um carro bateu, capotou, aí perguntar, e o motorista? Como é que ele está? Ele está internado ainda? Se eu não souber, não, já está em casa. Então, eu deleguei e não acompanhei. Então, eu tenho esse alerta muito Legal. comigo. Se alguém me perguntar alguma coisa que eu não saiba responder, é porque eu deleguei e não consegui acompanhar da forma adequada. Legal. Muito bom, isso faz sentido. E pensando em quem está começando agora na liderança, Kleber, o que você daria de dica ou de conselho para quem está começando? Pois é, acho que assim, as minhas experiências podem ser diferentes das outras pessoas, né? Mas o conselho que eu dou é humildade, siga converse com todo mundo, acompanhe todo mundo, acompanhe a operação lá no chão mesmo, escute muito as pessoas, não tome nenhuma decisão precipitada, converse com outras pessoas, peça opinião para outras pessoas, peça ajuda, não é vergonha nenhuma você não é mostrar fraqueza, você falar que não sabe ou que vou perguntar para alguém. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Escutar, ser cuidadoso com as pessoas e com a operação, ser uma pessoa honesta, justa, conversar, ser transparente. Acho que tudo isso são conselhos que me fez chegar onde eu estou hoje. E que eu sigo para a minha vida, para chegar mais longe ainda. Eu acho que a gente não perde nada em ser honesto, ser educado, perguntar para as pessoas, dizer que não sabe, aonde eu aprendo, perguntar Ser onde um eu aprendo. aprendiz eterno ali, né? Eu acho que isso não atrapalha em nada. Verdade. E como que você enxerga a questão de educação? O que acontece? Às vezes o pessoal me pede dica de estudo em liderança e eu falo assim, óbvio que se você tiver uma base de faculdade, estuda mais filosofia, autoconhecimento, psicologia, porque eu acho que o líder precisa mais do que tudo se entender, né? Ver por que aquela pessoa me irrita quando ela fala, né? O que você enxerga disso, sobre estudo? Acho que, mais uma vez, né, a gente precisa primeiro escutar essa pessoa, tentar fazer... Eu não sou psicólogo, né, mas você pode pedir uma ajuda também para o setor de especialista nisso. Entender o momento daquela pessoa, entender os pontos fortes e pontos fracos dessa pessoa, entender aonde ela quer chegar. E, diante disso, acho que é possível ajudar a desenvolver um programa de desenvolvimento, né, um P&D dessa pessoa. Então, vai ter pessoas, imagino eu, que já vai vir com essa parte pessoal ali pronta e precisa ter um curso técnico, às vezes, para desenvolver, né? E, às vezes, não. A pessoa é muito boa tecnicamente e precisa ter um desenvolvimento mais de gestão de pessoas. Eu passei por isso recentemente. Eu sou acompanhado em um programa de desenvolvimento pelo meu líder. E eu vou te falar que só de você ser acompanhado e ter a abertura de uma pessoa que você admira, ou que você tem como espelho, ou que tenha mais experiência que você, já é muito bom. Legal. Então, eu não gostaria de indicar, talvez, um caminho. Eu acho que você precisa realmente entender e escutar e jogar ideias para essa pessoa e essa pessoa pegar o que ela acha que é mais importante para ela. Legal. Eu creio que você fala, um advogado ganha bem, eu quero ser advogado. Estudar direito, você vai se formar em direito, todo mundo que se te esforçar vai conseguir, mas talvez você não seja feliz advogando, né? Então, acho que é primordial a pessoa ter o seu autoconhecimento e aonde ela quer chegar, planejar onde ela quer chegar, né? E escolher, talvez, pessoas que possam direcionar ela ou ajudá-la a chegar naquele ponto que ela quer. Que legal. Muito bom. Então, deixando uma mensagem final aí para a turma, quero mais uma vez te agradecer pela participação. Eu sei quão bom líder você é porque eu conheço os liderados e eu sempre elogio a equipe. Acho sensacional. Obviamente, tem que cobrar,
mas o jeito que a coisa acontece, isso mostra que esse DNA de liderança você passou aí para a turma também, né? O que você quer passar de mensagem final para a gente, Kleber? Bom, primeiro, agradecer pelo convite. Um privilégio muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu acho que a mensagem final é dizer para as pessoas terem um sonho, seguir o sonho. E se às vezes for muito difícil, você achar que está errado, que o seu sonho ali é ruim, mudar de ideia, mude. A vida não acaba quando o seu sonho ali é desmantelado. Às vezes você tem um novo sonho, né? Isso eu acho que aconteceu comigo, que sempre quis ser médico, hoje eu tenho uma nova vontade de ser médico, né? Eu acho que eu encontrei meu caminho. Então, assim, é importante que as pessoas procurem um caminho profissional, mas que não esqueçam do pessoal. O importante é que ela consiga estar bem onde ela está trabalhando, mas também com a vida adequada, a vida equilibrada, né? Eu acho que a geração atual agora é muito imediatista, né? Sempre quer ter algo muito rápido. Não vai acontecer dessa forma. Se preparem, tenham o seu sonho, mas esteja preparado para todos os desafios que vão encontrar durante a trajetória que você vai ter, né? E uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, nunca parem de aprender. Nunca parem de aprender. E procure, acho que é muito importante essa frase, procure nunca estar num lugar que você seja o mais inteligente, o mais esperto, que conheça mais. Você precisa sempre aprender novas coisas. Acho que esse é o ponto primordial nisso. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Isso. Obrigado.